Hoje a gente vai mergulhar em A Visão das Plantas para tentar entender uma das figuras mais complexas e contraditórias da literatura. Um pirata, um homem de uma violência absurda que encontra a paz cuidando de um jardim. O nome dele é Capitão Celestino, e a história toda gira em torno desse paradoxo gigantesco. Como é que alguém com um passado tão brutal, tão cheio de sangue, consegue simplesmente dedicar o fim da vida a uma coisa tão delicada como cultivar plantas? É exatamente essa a pergunta que guia a nossa análise. E olha, a história não tá buscando uma redenção fácil, sabe? Não é sobre perdão no sentido clássico da palavra. É algo bem mais profundo. Como é que essa transformação acontece de verdade? O próprio livro já começa jogando na nossa cara essa dualidade, com uma citação de Os Pescadores, de Raul Brandão. Resume tudo perfeitamente. De um lado, o pirata, do outro, o jardineiro visto quase como um santo. Pra gente entender o santo, primeiro a gente precisa encarar o monstro. Então vamos lá. Para entender a paz que ele alcançou, a gente tem que olhar de frente para a violência de onde ele veio. E o livro, olha, ele não alivia nem um pouco. A gente vê tudo pelas confissões do próprio Celestino. E as confissões dele são, assim, diretas, quase casuais na forma como ele conta. Começa com a destruição de lares. E a coisa vai escalando para uma violência muito mais visceral, muito específica. Não tem meio termo, não tem dúvida do que ele fez. Aqui a gente vê que não é só sobre matar. É sobre uma crueldade refinada. Ele não apenas tira a vida, ele aterroriza, ele abandona uma criança no meio do nada depois de matar quem cuidava dela. É de uma frieza assustadora. E chegamos no que talvez seja o ato mais terrível de todos. Um massacre em massa, calculado, feito com uma frieza quase industrial. É desse homem que a gente está falando. É essa pessoa que vamos tentar entender. Mas olha que interessante. Enquanto os crimes reais são esses, confessados por ele mesmo, o mundo ao redor o julga de um jeito diferente. A cidade não se apega aos fatos, mas a rumores fantásticos. A maldade dele vira uma espécie de lenda, quase sobrenatural. E aí vem a virada, uma mudança radical. A gente sai da destruição em alto mar para a construção, detalhe por detalhe, num quintal pequeno. A nova vida dele começa quase como um ritual, sabe? Ele volta para casa, literalmente queima as coisas do passado e, passo a passo, de forma metódica, limpa o terreno. Cada ação é pensada, é construtiva. É o exato oposto de tudo o que ele fez antes. É nesse trabalho, sabe, manual, repetitivo de cuidar da terra, que o Celestino encontra um novo propósito. Capinar, regar, podar, são essas ações simples que dão um ritmo diferente, um novo sentido para o fim da vida dele. E o resultado de tudo isso é um jardim cheio de vida. Ele não só cultiva, ele cria um verdadeiro ecossistema. Olha só a diversidade. Tem flores, frutas, legumes, ervas, até cactos. Aquela energia toda que antes era para destruir, agora é canalizada para gerar vida, e muita vida. Ok, agora a gente chega no ponto central, no coração filosófico da história, a ideia que dá um nome para o livro. Afinal, o que é essa tal de visão das plantas? A ideia é a seguinte, e é genial. A natureza, ali representada pelo Jardim do Celestino, simplesmente não julga. Para as plantas não faz a menor diferença o que ele fez no passado. Elas não se importam se as mãos dele estão sujas de sangue. Elas só existem e respondem ao cuidado ou à falta de cuidado. O contraste aqui é gritante. De um lado, tem o julgamento das pessoas da cidade, que é todo baseado no medo, nos rumores, no passado. Do outro, tem o olhar da natureza do jardim, um olhar silencioso, focado só no presente e completamente indiferente à moral humana. É nesse lugar, nesse espaço sem julgamento, que o Celestino encontra refúgio. Essa citação do livro resume tudo perfeitamente. As plantas não perdoam, porque para elas o conceito de pecado nem existe. Elas só recebem um cuidado, no agora. Para elas, Celestino não é pirata, não é santo. Ele é simplesmente o jardineiro. Então, como é que termina a história desse homem? Ele consegue a redenção, afinal? A resposta que o livro dá é muito, mas muito mais interessante do que um simples sim ou não. O fim da vida dele é um processo de desmanche. A memória do pirata vai se apagando. A realidade começa a se misturar com visões das vítimas dele, que, olha que curioso, voltam não para assombrar, mas para cuidar dele. A identidade dele vai se dissolvendo, se misturando com aquele mundo natural que ele mesmo criou.
E aqui está o pulo do gato. A história não é sobre um cara mau que fica bom e é perdoado. É sobre um homem cuja identidade, que foi toda construída na violência, simplesmente se desfaz, se apaga. Ele não é redimido, ele é absorvido. Absorvido pela natureza amoral do jardim, se tornando parte de uma coisa que não tem a capacidade de julgar. E a história se fecha do mesmo jeito que começou, com aquela citação. Ele morre não com a consciência limpa, mas com uma consciência tranquila. E essa tranquilidade não vem do perdão, vem talvez do esquecimento e principalmente da ausência de alguém para julgar. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem forte para pensar, né? A paz que o Celestino encontra é uma paz de verdade? E o que isso diz sobre memória, sobre justiça e sobre a possibilidade de encontrar sossego? Não porque os pecados foram perdoados, mas simplesmente porque não há mais ninguém para apontar o dedo.